Eu posto ela no YouTube, deixo o link restrito para quem tem acesso ao SIGA, né? Através do. E aí eu vejo, eu acompanho o acesso de vocês, tá? Pós a aula. Não fiquem só na aula do dia, não. Façam essa revisão também. Tá bom? Bom, eu deixei lá o link. Vamos lá, vamos começar aqui, ó. Essa é uma aula que na verdade, não é nenhuma aula, é um conteúdo, né? Um conteúdo que causa bastante confusão, bastante dúvida, principalmente quando vocês estiverem lá no internato ou já estiverem exercendo a medicina, que é a avaliação, né, radiográfica da sonda, né? Sonda nasogástrica e sonda nasointeral. Por muitas vezes, essas sondas, elas são tratadas na prática como uma coisa só, tá? Isso causa uma celeuma muito grande, porque são objetos distintos, que têm objetivos distintos, indicações distintas. Entretanto, a gente precisa reconhecer essa ferramenta, né, esse objeto, através da radiografia. O médico, por muitas vezes, ele não, a não ser que seja um médico endoscopista, ele não passa esse tipo de objeto, né, não faz a inserção da sonda. Quem faz a inserção da sonda é o enfermeiro, né? Entretanto, o médico, ele é responsável pela avaliação da imagem, tá? E interpretação da imagem e conduta, né? Conduta. E mais importante, nós vamos além, tá bom? Eu quis fazer uma aula bem robusta sobre avaliação da sonda, porque na maioria das vezes a gente fica restrito apenas à avaliação da posição da sonda, tá? Mas o médico, ele tem que estar preparado principalmente para atuar quando nós temos eventuais complicações dessa manobra, tá? Essa manobra que é a manobra de inserção da sonda. As complicações, elas são mínimas, é uma percentagem muito pequena, em torno de 3%. Entretanto, o médico, ele precisa, né, reconhecer essas eventuais complicações, além da posição da sonda, que é a parte que a maioria das pessoas focam, e se preparam para isso, para localizar. A gente também precisa reconhecer essas complicações. E eu trouxe alguns casos clínicos aqui, inclusive casos da vida real. Por quê? Porque essas complicações, na maioria das vezes, elas são complicações catastróficas. O que isso quer dizer? O paciente, na maioria das vezes, a porcentagem de complicação é baixa, entretanto, a porcentagem o grau de mortalidade é muito alto quando a gente tem essas complicações. Então, talvez, quanto mais precoce o reconhecimento das complicações, mais fácil a gente consegue debelar elas e evitar que o desfecho seja catastrófico, tá bom? Então, essa é uma breve introdução. A gente vai fazer um caso clínico. Eu trouxe umas imagens bem bacanas, umas imagens bem lúdicas, né? Algo que fique fácil para a gente fixar, tá bom? Vamos começar aqui então. MAD, sexo feminino, 85 anos de idade. Dia 6 de internação para tratamento de fratura de fêmur. Então, isso aqui é um quadro muito típico do idoso, tá? Que tem fratura do fêmur, sexo feminino, que precisa ter uma intervenção cirúrgica,
para correção dessa fratura, isso é muito típico, e, eventualmente, ao longo dos dias, já que esse é o tipo de tratamento cirúrgico, que não é um tratamento de emergência, né? Ele segue uma certa urgência, mas nem sempre é tão urgente assim, então ele pode demandar alguns dias. Então a paciente ela acaba tendo uma piora do estado geral e uma dificuldade para se alimentar. Sendo assim, a possibilidade, né, um cenário da qual o paciente precisa se alimentar através de sonda, tá? Ao fim do procedimento, então o médico prescreveu lá a sonda, né? A sonda. Aqui eu não vou citar qual sonda, eu quero que vocês digam qual sonda é, tá? E ao fim do procedimento, a paciente iniciou com dor torácica e dispneia progressiva. Então acabou de passar lá a sonda, ela teve essa mudança no quadro, né? Até então ela tinha uma certa estabilidade, a não ser a fratura do fêmur, mas ela cursou com essa dispneia progressiva e foi solicitado o exame de imagem a seguir. Olha lá, esse é o exame de imagem que foi feito da paciente, e aí eu vou pedir para vocês, tá, entrarem lá nesse formulário através dessa imagem e respondam esse formulário para mim. Caso vocês tenham mais alguma pergunta que queiram fazer, podem fazer. O senhor pode voltar ao caso clínico, por favor? Ótimo. Vai lá. Paciente do sexo feminino, 85 anos de idade, dia 6 de internação para tratamento de fratura de fêmur. O paciente evoluiu com uma dificuldade para se alimentar, uma fraqueza, tá? Uma letargia. E aí se aventou a hipótese de fazer a inserção, né, de uma sonda para que essa paciente possa se alimentar melhor, já que ela estava com dificuldade para se alimentar. Tá? Uma paciente idosa, uma paciente acamada. Então, é uma indicação muito comum, tá? Para acamados, principalmente. E, ao fim do procedimento, a paciente iniciou com dor torácica e dispneia progressiva, aguda, né? E aí, foi solicitado o exame a seguir. Então, relacionem a clínica com a imagem, tá? Vou dar aí uns 10 minutinhos para vocês responderem. Professor, o senhor pode mandar o link no chat? É porque eu já vi que Ou vou mandar. Eu tinha mandado, mas acho que você chegou depois, não chegou, não? Deixa eu ver aqui. não, eu cheguei assim que a aula começou. Ô, então tá lá no chat. Olha lá, ó. Olha lá, mandei às 19, 18h52 e 19h09. Olha lá. Quando quem for respondendo, vai colocando lá no chat, lá, tá? Respondido. Que aí eu vou fazendo uma leitura aqui de quem que já tá. Professor, o senhor pode voltar para a imagem, por favor? Essa do quadro ou da radiografia? A radiografia. Ela não tá? Obrigada. Não estava para mim. Agora Ah, foi. Obrigada. de nada. Coloquem a hipótese de vocês aí, tá? Não precisa. Coloquem o que vocês acham. Professor, o senhor pode explicar o que é porte a CAT? É um tipo de
Porte-acate é um tipo de objeto que a gente coloca, né? Que é colocado a nível de veia cava superior, tá? Para correr algum tipo de medicamento, no caso de quimioterápico, por exemplo. Entendeu? Ele fica no paciente, fica mais ou menos nessa topografia aqui, ó. Certo? Eu vou mostrar uma imagem aqui, tem uma imagem desse porte-acate. Mas é um objeto que a gente coloca na veia cava superior para poder correr medicamento. Pode correr outra coisa também, mas que tenha, né, uma concentração maior. É uma via de acesso, tá bom? É uma via central de acesso. Geralmente para quimioterápico. Então, o paciente que faz sessões de quimioterapia, ele fica com esse porte-acate, vai para casa com esse porte-acate, certo? Certo, muito obrigada. De nada. Uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês enquanto vocês vão vendo o caso aí. Alguém já viu, né? Já viu uma sonda nasogástrica ou nasointeral? Eu já vi uma pessoa fazendo uso, mas no hospital não. Não, né? Nunca viu, né? Não sabe que elas são diferentes, por exemplo. Quais são as diferenças? Eu sei que elas são diferentes, mas eu não sei a diferença. Beleza, beleza. Eu já me preparava para isso, então eu trouxe elas aqui, ó. Vou explicar. Vou tentar explicar a diferença delas aqui para vocês nunca mais esquecerem. Rapaz, 17 já responderam. Muito bom. Vocês estão em quantos hoje? Tá aparecendo 32 na sala. Então tem uns 32 aí. Vamos lá, galera. Vamos finalizar. Aí, 24. Vai 2 minutos. Rapaz, que frio que fez essa semana aqui. Deus me livre. Mato Grossense não gosta de frio, não.
Vamos lá, então. Já tenho aqui 30 que responderam. Só 2 pessoas. Enquanto isso, bom, através desse formulário aqui a gente vai discutindo, tá? Vamos discutindo as respostas aqui. Então, todo mundo, né, concorda que isso é uma radiografia. Radiografia é o primeiro exame, é o exame mais empregado, utilizado para a gente avaliar a posição da sonda, tá? Em alguns serviços se faz esse procedimento utilizando a fluoroscopia. O que é a fluoroscopia? Fluoroscopia é um tipo de equipamento que mostra ao vivo, tá? Vamos dizer ao vivo, mas de forma real, o momento que a sonda é inserida, todo o percurso que ela é inserida, o trajeto pela qual ela passa e o local na onde ela é depositada, tá bom? Então, alguns serviços eles fazem uso da fluoroscopia. A fluoroscopia é um aparelho de raio-x ligada a um monitor, a um computador. Quando a gente for fazer as nossas práticas lá no hospital regional, eu vou mostrar para vocês, tá? O que é o aparelho de fluoroscopia, que hoje ele tem um nome mais específico, que é arco cirúrgico ou exames de radiologia intervencionista. Eles usam esse equipamento, tá? Para poder ver o que o cirurgião está fazendo, certo? Principalmente na ortopedia, na neurologia, na cirurgia geral, se usa muito esse equipamento, tá bom? A segunda pergunta que é qual incidência radiográfica foi solicitada? Vamos partir do princípio que a rotina, o exame solicitado para avaliação de sonda é sempre incidência antero-posterior. Por quê? Porque o objetivo nosso é avaliar a sonda. Apenas isso, a sonda, a posição, tá bom? Geralmente, pacientes que usam sonda podem ser pacientes graves, pacientes que fazem uso de intubação orotraqueal, respiração mecânica, pacientes do pós-operatório, pacientes que podem fazer uso da sonda na unidade de terapia intensiva, são aqueles pacientes que já não suportam a nutrição parenteral, e aí você utiliza a nutrição enteral, nasoenteral, para isso. Então, a rotina, o exame solicitado é o exame AP, tá bom? Esse aqui é um exame AP? Aparentemente é. Por quê? Porque ele preenche alguns quesitos, que é o quê? A borda medial da escápula está tomando grande parte do campo pulmonar à direita e também à esquerda. Aqui, ó. Além disso, as clavículas, elas estão bem horizontalizadas. Isso aqui é um critério que, eventualmente, a gente vai pensar em uma radiografia anteroposterior. Além disso, pegou pouco aqui, mas a articulação glenomeral, ela não aparenta estar deslocada, o que acontece na incidência póstero-anterior, já que o paciente leva os ombros para frente, tá? E ele acaba meio que fazendo uma pseudo-deslocação, uma imagem aparentemente deslocada, entretanto ela não está, não existe uma luxação real, é apenas uma pseudo-derivação, porque o paciente faz uma manobra de colocar os ombros para frente, tá bom? Então, se eu fosse marcar uma múltipla escolha, eu vou marcar AP, que é o que parece mais.
Eventualmente, esse paciente poderia fazer PA se fosse um paciente deambulando, poderia ter, eventualmente. Mas lembra do caso clínico? É uma senhora de 85 anos com uma fratura de fêmur. Então, como é que uma paciente com fratura de fêmur vai, primeiro, ficar em pé? Segundo, fazer PA? Não vai, tá bom? Não vai. Já em relação à incidência, é uma incidência tóraco-abdominal. Então, eu não sei se a gente já discutiu esse tipo de incidência, mas se não discutiu, aqui é o momento, tá? É uma incidência tóraco-abdominal. Não é uma incidência do tórax, não é uma incidência do abdômen, é uma incidência tóraco-abdominal, tá bom? Ou seja, na mesma incidência, na mesma radiografia, a gente avalia o segmento torácico e a transição entre o tórax e o abdômen. Por quê? É fácil a gente pensar que o objetivo primário aqui, tá? Primário, é a localização da sonda. A localização da sonda é uma localização do abdômen superior. Certo? Então aqui, a princípio, não caberia uma incidência do abdômen simples, onde a gente pega todo o segmento do abdômen, desde das cúpulas diafragmáticas até a região óssea, né? A região da sínfise púbica, tá bom? Não é o nosso objetivo a princípio, a não ser que o paciente tenha evoluído ou evolua para algum tipo de complicação, tá bom? Alguma complicação abdominal, como dor abdominal aguda, difusa, abdômen em tábua, aí a gente pode pensar em algum tipo de complicação. Entretanto, aqui o objetivo é avaliar a transição tóraco-abdominal. Então, radiografia tóraco-abdominal em AP. A outra pergunta que foi feita para vocês é: o exame foi realizado em pé ou deitado? Olha só, se a gente for seguir o que é preconizado pela localização, pela marcação radiográfica, ele foi ortostático. Aqui em cima, aqui, ó. O desenho na parte superior. Entretanto, a gente tem que lembrar que o paciente tem uma fratura de fêmur. Então, o que eu tenho que pensar? Que esse paciente foi a posteriori, e aqui eu nem marquei, nem coloquei opção, porque no caso seria um semi-ortostático, vamos dizer assim. O que é um semi-ortostático? É um raio-x sentado, tá bom? Então, dentre as opções aqui, a correta seria ortostática, já que não tem a opção semi-ortostático, que é o quê? É o paciente sentado, tá? Sentado na cama, com uma angulação da cabeceira, e ele faz como se fosse uma radiografia simulando, né, uma incidência ortostática. E ela, nesse sentido, ela foge um pouco da rotina, que é o quê? A rotina geralmente para paciente, geralmente depende, assim, sem um cenário desse aqui, tá? O cenário mais comum, paciente de UTI, paciente internado, é o decúbito dorsal. Entretanto, esse caso aqui, ele é peculiar, por quê? Porque a clínica do paciente e a imagem, ela nos favorece a realização do exame em semi-ortostático, tá bom? É uma questão de conduta clínica, certo? Por quê? Porque a gente vai discutir qual é o achado de imagem a seguir e por que tem que ser feito dessa posição, tá bom? A imagem tubular visualizada é do tipo, aí eu tive aqui, sonda nasogástrica, tomou conta, tá? 16 pessoas, 57%, sonda nasointeral, 39%, PortCat não já tinha explicado o que é PortCat, IoT não é IoT, tem outros fios aqui, ó,
outros fios aqui, que são fios de monitoração, de soro, né? A parte de terapia, né? Por soro. Entretanto, o que a gente precisa visualizar aqui é isso aqui, ó. Essa estrutura que eu estou delineando aqui, ó. Tá bom? Ó. Essa estrutura aqui. Isso é uma sonda. Existem diferenças entre a sonda nasogástrica e a nasointeral. Vamos lá, como eu estava dizendo no início. Geralmente no Brasil, a sonda nasointeral, ela é uma sonda utilizada para condições clínicas, aonde ela vai ficar por muito tempo. Um tempo bastante palpável, vamos dizer assim, tá? 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Ou seja, é uma sonda que ela é até mais cara. O que na maioria dos lugares fazem? Principalmente em ambiente hospitalar. Se passa sonda nasogástrica, tá? Para alimentar, mas em pequenos espaços de tempo. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Acima de 5 dias, aí já é necessária a troca dessa sonda ou utilizar a sonda nasointeral. Mas, se a gente for no pé da letra, a sonda nasogástrica, ela não tem tanto a função de alimentação. Ela tem uma função mais para ou aspirar o conteúdo gástrico ou lavagem gástrica, tá bom? Ela tem essa indicação. Ela não tem uma indicação para alimentar. Entretanto, no Brasil ainda se usa muito a sonda nasogástrica para alimentação, principalmente no ambiente intra-hospitalar. Quais são as diferenças delas? Tá bom? A principal diferença da sonda nasogástrica da sonda nasointeral é a sua composição. Elas têm um conteúdo uma característica de composição diferente, que é a sonda nasogástrica usa o PVC e a sonda nasointeral o poliuretano, que é uma substância mais molinha do que da sonda nasogástrica, que é um pouco mais flexível. Então, por a gente usar o poliuretano na sonda nasointeral, e ela é mais molinha por causa desse material, e ela é mais molinha, mas ela é mais durável, é necessário utilizar um fio guia, tá bom? Para poder passar ela. A sonda nasogástrica, ela não tem o fio guia. Ela é um pouco mais rígida, ela não tem o fio guia. E ela é um pouco mais grossinha. A sonda nasointeral é mais fininha, dura mais e usa fio guia, tá? Existem algumas correntes que umas defendem e outras não. Se a gente faz a radiografia depois que passa a sonda nasogástrica ou nasointeral, com ou sem o fio guia. Isso eu vou explicar mais adiante. Espera eu dar uma evoluída nesses slides aqui. Vou explicar para vocês por que diverge tanto nesse sentido. Entretanto, a sonda nasointeral, ela tem na sua extremidade distal uma ponteira. Então, a sonda nasointeral, ela tem na sua extremidade distal uma ponteira radiopaca. O que isso quer dizer? Ela é muito visível, ela é muito mais visível do que o restante, certo? Do componente, porque ela tem na sua composição dessa ponteira tungstênio, que pode ser ou um material rígido ou algumas bolinhas de tungstênio. E o objetivo dela ter essa característica é porque ela é a sonda mais indicada para a alimentação. E ela tem uma posição no abdômen ideal, que é a posição pós-pilórica. Então você tem lá a parte da junção gastroesofágica, o estômago, o fundo gástrico, curvatura menor, curvatura maior, e aí depois você tem o duodeno, né? O duodeno, as porções do duodeno,
o ideal da localização dela ideal é essa localização duodenal, tá? Pós-pilórica. Por isso que ela tem essa ponteira radiopaca, que é para a gente poder visualizar ela na posição pós-pilórica. A sonda nasogástrica, ela é, como o próprio nome fala, ela tem que estar no estômago. E por que tem essa diferença? Por que tem a ponteira na nasointeral e não tem a ponteira na nasogástrica? Porque uma das técnicas para a gente poder caracterizar se ela está na posição ideal, tá? Existem algumas manobras para isso. Uma delas é você aspirar o conteúdo. Coloca uma seringa e aspira o conteúdo. Você aspirou o conteúdo e esse conteúdo, você usa umas fitinhas de pH. E esse conteúdo, ele tem um pH, um potencial de hidrogênio, né? Abaixo de 7, ou até 5,5 mais ou menos, é um limite, você tá com a sonda no estômago, porque você tem um pH ácido. Então, a sonda nasogástrica, a principal indicação, a principal confirmação dela é a aspiração do conteúdo gástrico, tá bom? E aí, você mede o pH e aí você confirma o pH desse conteúdo. Se for conteúdo gástrico, ele está abaixo de 5,5 para baixo. A gente sabe que o pH normal é 7, né? E o restante é básico. Abaixo de 7 é ácido. Se tiver no duodeno, o pH já aumenta e aí ele vai se tornar um pH básico, tá bom? Então, essa é uma das características para confirmar a localização da sonda. Entretanto, a gente sabe que a maioria dos hospitais não fazem uso de fitas de pH. Isso é muito caro. Isso é uma coisa até, na maioria dos lugares, que não se utiliza. E existe uma outra técnica que é o quê? Que é você injetar ar na sonda, na proximidade, no terço proximal dela, e fazer a ausculta, certo? Então, auscultou lá na região do estômago, se borbulhar, a sonda está naquela posição, a posição estomacal. Entretanto, existem correntes que divergem disso, dessas duas situações, e acabam por utilizar também como uma ferramenta a radiografia. Então, a radiografia se torna aí uma ferramenta de apoio muito útil, até porque ela é capaz de mostrar todo o percurso da sonda, a sua integridade e as possíveis complicações. Inclusive, eu tenho alguns artigos que eu vou, a posteriori, mostrar para vocês sobre essa divergência dessas características para poder confirmar a localização da sonda. Tá bom? Então, essa sonda aqui, continuando, aqui as nossas perguntas. Deixa eu só abrir aqui. Tá no celular. Então, quanto à imagem radiográfica, né? O exame está normal ou está alterado? Está alterado. A grande maioria colocou aqui, o exame está alterado. Não só em relação à sonda. A sonda não está na posição ideal, tá? Por quê? A posição ideal da sonda seria esse trajeto em roxo aqui, ó, tá? Um trajeto pela linha medial, certo? Aqui no caso, a gente percebe que ela seguiu pela árvore traqueobrônquica esquerda, pegou o brônquio fonte esquerdo, ó, aqui, ó. Ela entrou aqui no brônquio fonte, né? E ela foi parar lá no canto. Então, nem sempre... Então, essa aqui, ó, existem algumas dicas para a localização da sonda. Uma delas ela tem que estar abaixo do hemidiafragma esquerdo aqui, ó, 10 centímetros. Tá? Só que só isso aqui não preenche os requisitos para ela estar na posição ideal. Que ela tá abaixo do hemidiafragma esquerdo, 10 centímetros. Entretanto, o trajeto dela tem que ser na linha média, evitar a curva brônquica, evitar a carina e evitar aqui o brônquio fonte direito ou esquerdo, descer por aqui, próximo ao seio cardiofrênico, tá?
esquerdo, não é seio costofrênico, é seio cardiofrênico esquerdo, e aí sim ela tem que estar 10 centímetros para baixo. Esse é o ideal. Então a posição dela está errada, ela preenche alguns requisitos, um deles é linha média, entre 10 centímetros para baixo da OM diafragma esquerdo, entretanto, ela não passa pela linha média do diafragma na região do seio cardiofrênico ou aqui a junção gastroesofágica. Então, o que isso quer dizer? Que essa sonda aqui, ela fez o quê? Ela entrou no brônquio, tá? Ela está no brônquio e ela acabou perfurando parte desse pulmão, fazendo uma complicação que é um pneumotórax bilateral. Muito menor à esquerda. Aqui, ó, tô tirando a marcação. A gente consegue ver que tem uma marcação aqui, tá? Da linha da pleura, mas muito maior do lado direito. Então, essa é a maior complicação. Vocês colocaram aqui 72% os campos pleuropulmonares, tá bom? Então, reposicionar a sonda, verificar a alteração no arco aórtico. O arco aórtico aumentado é porque está em AP, tá bom? Está em antero posterior. Por isso que está aumentado. Professor, Oi. nesse caso, tem um derrame pleural na base? Provavelmente. Esquerda, né? E direita também. Aqui, ó. Tem aqui uma obliteração e aqui está bem obliterado. Tá? Mas, o que nós podemos pensar? Esse é um paciente que está ali internado ao longo dos dias. Ela pode estar fazendo o quê? Uma pneumonia. Tá? Eu vou pensar mais em uma pneumonia, certo? Uma pneumonia ou por aspiração, ou uma pneumonia hospitalar, certo? Não vou pensar nisso aqui como um hemotórax, por exemplo. Vou pensar nisso como um aspecto parapneumônico, tá? Um derrame pleural parapneumônico, tá bom? Porque a gente percebe que existe uma redução da transparência aqui, bilateral, certo? Não é muito característico de normalidade. Então, vou pensar ali em um derrame pleural parapneumônico. Então, vou investigar uma causa pneumônica aí. Professor, Sim. eu inclusive acreditei que, para mim, como o senhor falou, a sonda ela tinha perfurado a árvore brônquica, né? Sim. Para chegar até o estômago. Ela não foi pelo trajeto convencional. Ela nem tá no estômago. Não? Não. Vixe. Não, porque ela Mas, pegou o trajeto pulmonar. Pegou o trajeto pulmonar, ela não pegou o estômago, porque se ela tivesse pegado o estômago, o que a gente teria aqui? A gente teria um pneu peritônio fazendo aqui a base, ó. Ar livre, tá? Então, eu vou pensar aqui, veja bem, olha só, aqui eu ainda considero que ela está pegando parte da base pulmonar. Por quê? Nós temos seios costofrênicos lateral, que eu vejo na radiografia anterior. No perfil, esse seio costofrênico, ele é muito mais fundo. Ó, ele é mais ou menos assim, ó, no perfil, que é o seio costofrênico posterior. Então, aqui o que eu estou vendo aqui é o seio costofrênico lateral. Eu não estou vendo o seio costofrênico posterior. O seio costofrênico posterior, eu só vejo na radiografia em perfil. Então, aqui eu ainda vou pensar que ela está na região pulmonar, não desceu tanto, tá bom? Mas lá no seio costofrênico posterior, que é mais fundo que o seio costofrênico lateral. Não tenho sinais de perfuração abdominal, porque eu não tenho pneu peritônio. Tá? Eu vou mostrar um caso em que a gente tem uma perfuração de estômago que cursa com pneu peritônio. Aqui no caso, não. Ela está lá no seio costofrênico posterior, ainda, porque ele é mais fundo do que o costofrênico lateral. Eu não tenho condições de ver o posterior na radiografia em AP ou PA. Tanto é, ó, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu sei que todo mundo deve estar meio confuso, mas vamos lá. Eu vou deixar isso aqui mais claro. Olha só. Quando a gente pega uma radiografia de tórax em PA e perfil. Peraí, eu vou pegar uma outra aqui.
Professor, só enquanto o senhor abre aí. Pode falar. Porque minha grande dúvida é, já que ele perfurou A a pleura. árvore brônquica, por que não poderia ser um hemotórax? Já que ele perfurou a árvore brônquica. Poderia ser, mas eu penso que se fosse um hemotórax, seria muito maior do que aquilo ali. Pode ser. Pode ser que ainda não tem volume. Pode ser. Mas eu ainda tenho que deixar no meu diagnóstico diferencial uma possível pneumonia desse paciente. Tá? Pelo exame, não pela radiografia. De qualquer forma, o tratamento ali vai ser qual? A gente tem que drenar. Deixa eu ver aqui, ó. Olha lá, ó. Ó. O seio costrofênico, esse seio costrofênico que eu tô vendo aqui, esse ângulo, esse recesso aqui, ele é o lateral. Tá? Ele é o lateral. Ele não é essa região aqui. Ele é essa região aqui, ó. Essa região aqui é o seio costrofênico posterior. Ele está muito mais fundo do que essa região aqui. Porém, devido à grande sobreposição de estruturas, eu não vejo uma estrutura tridimensional aqui, porque ela está onde? Ela está lá atrás, ó. Então, esse seio costrofênico que eu estou vendo aqui, ele não é o posterior, ele é o lateral. A região mais inferior é o seio costrofênico posterior. Então, eu penso, quando eu estou vendo de frente aqui, eu estou vendo uma estrutura aqui ainda. Ela pode estar lá no ângulo costrofênico posterior. Entendeu? Já que é uma imagem tridimensional. A anatomia é tridimensional. A radiografia é bidimensional. Então, para mim pensar em perfuração de víscera, de órgão, de oco, eu teria que ter o quê? Um quadro de pneumoperitone aqui. Entendeu? Eu ainda infiro que ela possa estar na região torácica, com perfuração, sim, da árvore traqueobrônquica, do tecido, tá? Mas ainda não na região abdominal. Pensar, a radiografia é um método bidimensional. O paciente, ele é o quê? Tridimensional. Então, isso é até importante, porque quando eu vejo um derrame pleural, a sensibilidade da radiografia em perfil é maior do que em PA. Eu posso ter derrame pequeno aqui que não mostra aqui, ó. Por quê? Porque aqui só vai aparecer quando ele ocupar o seio costrofênico lateral e não o posterior. Posterior eu vejo no perfil. Então, o perfil posterior é mais fundo do que o lateral. Tá bom? Voltando lá. Conforme o seu raciocínio. Pode ser que isso aqui seja sangue? Pode, mas eu ainda acho que se fosse sangue, seria muito mais. Muito mais. Pode ser? Pode. Tem uma cardiomegalia aqui que está atrapalhando? Tem. Tem um paciente que não fez a apneia expiratória máxima? Tem. Então o pulmão está hipoinsuflado, tá? Devido ao pneumotórax aqui, eu tenho um engurgitamento dos vasos, então eles acabam sendo engurgitados. Eu posso ter aqui uma pneumonia? Posso. Posso ter um hemotórax? Posso. Não vou em nenhum momento descartar nenhuma dessas entidades. Tá bom? Não posso fazer isso. Vou deixar como diagnóstico diferencial. Pode até ser que esse paciente tenha uma insuficiência cardíaca congestiva aqui e está cursando com espessamento de septo, derrame pleural? Pode. Então, o meu diagnóstico diferencial aqui, ele é amplo. Entretanto, o meu tratamento de urgência, a minha conduta de urgência aqui é o quê? Reposicionar essa sonda, já que ela não está no local ideal, e tratar quem aqui? Tratar a complicação, que aqui no caso é o pneumotórax. Aqui eu volto. Por que essa radiografia tem que ser feita em semi-ortostático ou ortostático? Alguém sabe me responder? Alguém? Por causa da gravidade do líquido. Do ar, né? Principalmente do ar. Então, em pé, o ar, ele acaba ocupando as porções mais superiores. Tá bom? E aí ele sobe. Então, fica mais, digamos assim, didático para mim poder interpretar ela como um pneumotórax. Agora vem uma pergunta.
Se esse paciente tivesse deitado, como é que eu visualizaria esse pneumotórax? Qual seria o cenário para mim poder visualizar esse pneumotórax? Ou eu não veria ele? Teria que ser decúbito lateral, né? Não, em decúbito dorsal. Qual seria o cenário em decúbito dorsal? Decúbito lateral é uma alternativa também. Mas eu estou dizendo no decúbito dorsal mesmo. O paciente não tem condição de fazer lateral e não tem condição de fazer em pé. Está entubado. Como é que faz? Como é que eu visualizaria esse pneumotórax aqui? Ou eu não visualizaria? O que vocês acham? Seria em perfil? Não. Seria. Em decúbito dorsal. Vamos imaginar o cenário mais catastrófico. Eu não consigo manobrar o paciente. Eu vou ter que visualizar o pneumotórax na radiografia em AP, em decúbito dorsal. Eu conseguiria visualizar o pneumotórax ou não? Se eu conseguiria, aonde que eu viria ele? A gente falou disso lá no semestre passado. Eu lembro disso que eu até trouxe um caso clínico para vocês, tá? Que é o quê? Quando o paciente está aqui, ó, deitado, ó, tá deitado aqui, ó. E aqui a gente, minhas ilustrações são péssimas, tá? Então tá aqui a boca do paciente, tá deitadinho, decúbito dorsal. Aqui tá a região torácica dele. A parte aonde o ar ele vai acumular é aqui, ó. Tá? É aqui, na região do ângulo costofrênico. Essa é a parte mais superior que o ar vai ficar no decúbito dorsal. Então, eu vou tá vendo aqui um sulco bem profundo, tá? Inclusive bem radiotransparente, ó. Inclusive, esse sinal é chamado de sinal do sulco profundo, tá? Sinal do sulco profundo. Ele é lateral e ocupando a parte do recesso ou do ângulo costofrênico. Tá bom? Então, eu viria mais transparente, mais escuro nessa região. O que me possibilitaria aqui pensar em pneumotórax. Ele, geralmente aqui no caso estaria também assimétrico, igual eu estou vendo aqui, então ele iria se concentrar nessa região aqui. Anota esse sinal aqui, depois eu quero que vocês relembrem esse sinal. Por quê? Qual que é um cenário muito comum para esse sinal? Paciente vítima de trauma grave, feito IOT, tubação orotraqueal, admitido na onde? Na urgência ou na emergência. Você vai ter que fazer os exames em decúbito dorsal. Você não vai ter como levantar o paciente, colocar em semidecúbito, não vai ter como colocar em decúbito lateral, tá? Não vai. Ou você vai ter TC, que é a saída mais ideal, ou você vai ter que aprender a olhar o pneumotórax em decúbito dorsal, certo? E ele vai ser visualizado como o sinal do sulco profundo, ou sinal do pneumotórax profundo, ou do tórax profundo, tá bom? Que é uma região mais aguda, mais inferior na região dos recessos costofrênicos. Professor, isso vai dificultar ver a ponta da sonda, então, quando o paciente vai em decúbito? Se vai dificultar? Se ele tiver com pneumotórax, aí tiver esse sinal de profundo. Não, porque fica preto aqui, mas eu vejo o branco, contrasta bem o branco com o preto. O branco aqui, aqui o contraste com os tecidos moles é até pior, ó. Tá? Agora, se eu tivesse uma região preta, enegrecida. Gente, deixa eu só postar, aqui, ó, colocar para vocês aqui, que eu acho que vocês estão um pouco confusos. Deep Sign, ó, aqui, ó.
Deep Sulc Sign. Vocês podem usar aqui o Radiopédia como referência. Esse é o sinal do sulco profundo, ó. Olha lá, ó. Aqui um casozinho, ó. Tem a descrição do que é, ó. Sinal do sulco profundo, uma radiografia de cubo dorsal levanta suspeita de um pneumotórax, ó. Olha lá, tá vendo? Esse é o sinal do sulco profundo, ó. Olha aqui, ó. Oh, Deus. Olha lá, ó. A região mais lateral, ela é mais radiotransparente, tá bom? Aqui o paciente está o quê? Ele está em decúbito, ó, decúbito dorsal, certo? Então ele fica mais radiotransparente. Então se eu tenho uma ponta de sonda aqui, a sonda é branca e o pneumotórax é preto, então beleza, eu vejo, porque contrasta. Contrasta a sonda que é radiopaca com o escuro, né, um enegrecido do pneumotórax. E aí fica fácil para mim poder visualizar. Então, esse sinal é um sinal radiográfico para pneumotórax em decúbito dorsal. Tá bom? Decúbito dorsal. É porque vocês estavam familiarizados lá na hematologia 1, a gente vê o pneumotórax com o paciente deambulando, o paciente que consegue responder as informações, a comandos, mas nem sempre isso vai ser tão fácil. Aqui no caso, o médico, ele fez isso aqui, ele usou essa manobra aqui, porque para ele tinha mais familiarização com essa suspeita diagnóstica, tá? Claro, ele auscultou também, ele tem sinais de pneumotórax no exame clínico, e ele conhece o pneumotórax dessa forma. Então, o que ele fez? Ele manobrou o paciente, facilitou a vida dele. Agora, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei um cenário para vocês que nem sempre ele é vantajoso para a gente, ou para vocês. Ele é o cenário ideal. E aí você precisa pensar em ver as imagens em diversas situações. Tá? Uma das coisas que eu tenho me colocado a treinar é visualizar os sinais em situações não vantajosas, situações que não são clássicas, situações em que o cenário ele é ruim mesmo, tá bom? Por quê? Porque os bons são treinados em situações mais desvantajosas, tá bom? Aqui no caso eu trouxe para vocês um outro cenário, mas o colega aqui, ele se saiu bem, ele acabou fazendo o diagnóstico dessa etiologia dessa forma, mas nem sempre a gente consegue, tá bom? Dando continuidade, então, aqui à nossa aula, e aí eu vou deixar para vocês perguntarem no final, agora, porque senão a gente não anda. Esse artigo aqui é o artigo que eu tinha comentado com vocês, que é a concordância entre o teste da ausculta e a radiografia na determinação da sonda. Foi feito um estudo duplo cego e teve algumas... Qual foi o desfecho desse estudo? Que o teste de ausculta não foi capaz de detectar duas condições de risco, que era uma sonda no esôfago e uma no brônquio. Ele deu positivo, né, como se tivesse no estômago, entretanto, ele não estava. E aí, se não fosse a radiografia, não se conseguiria diferenciar essa condição. Então, esse artigo aqui é um artigo realizado por acadêmicos, né? Acadêmicos são professores da Academia de Enfermagem, que, na sua conclusão, eles demonstram a importância da radiografia para a confirmação da posição da sonda. E agora a gente vai se debruçar aqui a entender essas sondas, as duas sondas, os dois tipos, já que eles podem eventualmente serem utilizados ali, a sonda nasogástrica para a alimentação no lugar, na eventual falta da sonda nasointeral, que ela é um pouco mais cara, um pouco mais onerosa. Ela pode ser utilizada a sonda nasogástrica, tá? Então vocês podem
encontrar cenários em que o objetivo da sonda nasogástrica é alimentar o paciente, não só fazer lavagem, ou só fazer aspiração, ou só coletar material, tá? Para algum tipo de exame laboratorial, assim seja. Então é importante diferenciar essas duas. Então a sonda, essa é a sonda nasogástrica, ela também é chamada de sonda de Levine, tá bom? Então ela tem esse nome, ela é uma sonda que a gente percebe aqui é um material mais firme, e tem apenas aqui uma extremidade distal, essa aqui é a extremidade distal, tá? Hoje tem a marcação aqui, ó, a extremidade distal, ela tem umas fenestrações, essas fenestrações aqui, elas ocupam de algumas, existe variação entre sondas, tá? Mas aproximadamente a que ocupa mais, ela ocupa cerca de 9,5 centímetros de fenestrações, tá? E essas fenestrações, porque o objetivo dela aqui é coletar o material estomacal. Na maioria o objetivo principal é coletar o material. Então ela acaba tendo essas fenestrações aqui em lugares variados, que pegam cerca de 9,5 centímetros da sonda, do terço distal da sonda, tá? Por isso que a gente precisa, na radiografia, dar lá 10 centímetros do diafragma, porque tem essas fenestrações. A sua extremidade proximal, ela tem apenas uma parte única, tá? É onde não tem fio guia e é onde você é injetado o conteúdo ou é feita a aspiração do conteúdo. Tem tamanhos diferentes, tá? Tamanhos dela geralmente tá em relação ao diâmetro dela. Então, quanto maior o diâmetro, quanto menor o diâmetro. Tá bom? Não vou falar sobre técnica de inserção de sonda, como é que insere sonda, porque isso não é nosso objetivo e isso está muito mais para a enfermagem, ela que é responsável por isso. Nosso objetivo aqui o meu e o de vocês é interpretar a imagem. Só que para interpretar a imagem precisa conhecer os objetos, obviamente. Tá bom? Essa aqui é a sonda nasogástrica, mais uma vez, é um outro tipo de sonda, uma sonda, essa foto que eu encontrei na internet. Então ela tem as fenestrações aqui, ó, fenestração, 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 que são orifícios, tá? Esses orifícios aqui geralmente ocupam 9,5 centímetros do terço distal da sonda, tá? Ela não tem fio guia, ela não tem extremidade radiopaca, então essa é a sonda nasogástrica, ou sonda de Levine. Aqui eu já tenho, em paralelo, a sonda nasogástrica e a sonda nasointeral, que é a sonda de Dobhoff, tá bom? Olha a diferença dela. Ela tem um diâmetro menor, tá? Ela é mais molinha, certo? Entretanto, a gente utiliza aqui o fio guia. Então, ela tem aqui um fio guia. Aqui, esse aqui é o fio guia. O fio guia é radiopaco, é de aço, tá? E a sua extremidade distal, a sua ponteira, é uma ponteira radiopaca. Aqui, ó. Vocês visualizam, ó. Não sei se vocês conseguem ver na câmera, mas olha a ponteira dessa sonda. Eu não vou nem abrir para não estragar ela. Mas se vocês conseguem visualizar aqui, ó. Ela tem umas bolinhas. Essa aqui é uma sonda diferente dessa que está no slide, que é da internet, mas ela tem umas bolinhas na sua ponteira distal. Essas bolinhas aqui, tá, são de tungstênio, ou seja, elas são visualizadas na radiografia. O que eu fiz para mostrar para vocês? Eu peguei as duas sondas e fiz uma radiografia delas. Ó. Olha lá. Essa é a sonda nasogástrica, né? Aqui tá as fenestrações, ó, no seu terço distal, mostrando aqui as fenestrações, e aqui a parte proximal dela, ó. A parte proximal dela. A parte fica pro lado de fora, né? Então ela não tem fio guia, certo? Ela é de plástico, mas ela é visível na radiografia. Tá bom, gente? Ela é visível na radiografia. A gente consegue visualizar ela. Por quê? Porque com dificuldade, não tão bonita assim, porque aqui ela tá no plastiquinho, ela não tá no paciente.
Quando ela está no paciente, ela gera um certo grau de dificuldade, então você tem que ter perícia para poder visualizar. Mas ela não tem o fio guia, ela só tem uma extremidade única também. Na parte proximal, apenas um orifício no qual é feita a aspiração ou a dieta, né, do paciente. Agora, aqui na direita, é a radiografia dessa sonda aqui, que é a sonda nasointeral, a sonda de Dolby-Wolf, tá bom? E olha a diferença dela. Ela tem aqui um orifício, 2 orifícios no seu terço proximal, tá? Por quê? A gente vai passar, vai ser feita a administração, né, de dieta, e a outra, eventualmente, algum medicamento, água, tá bom? Para o paciente, certo? Sem você trocar as vias. Você tem 2 vias. Então, você passa ela com o fio guia, depois tira o fio guia, e aí você passa a alimentação. Olha a extremidade distal dela, as bolinhas de tungstênio. Então, essas bolinhas aqui são a ponteira, né, distal da sonda. Vamos lá. Qual é a celeuma em relação a isso, gente? E aí aqui eu vou dizer para vocês que vocês podem encontrar, tanto na bibliografia, quanto em discussões de conselho regional, de enfermagem, artigos, que uns defendem que você é passada a sonda, tá? Essa sonda, vou falar da nasointeral aqui, tá, gente? Da nasointeral, que é que nos interessa mais. Passa a sonda nasointeral, ela é depositada no estômago, tá? Porém, a administração da dieta é feita depois que ela migra do estômago para o duodeno, para a região pós-pilórica. Para ela migrar, ela vai migrar através dos movimentos peristálticos. Então, isso demanda tempo. Então, o que acontece? Passou a sonda agora, passou a sonda nasointeral, a sonda de Dolby-Wolf, e já vai fazer a radiografia e passar a dieta? Não. Não. Ela precisa migrar do estômago para o duodeno. Então, na maioria das vezes, o que é feito? Onde a radiografia entra nesse contexto? Ela entra a partir das horas que eventualmente ocorre a migração, para a gente poder confirmar a localização nasointeral, ou seja, no duodeno. Qual é o tempo que leva para migrar? Isso depende muito de paciente para paciente, tá? Entretanto, alguns artigos defendem de 2 a 6 horas, dando como limite máximo 6 horas do momento que passou a sonda para aquele que é feito a radiografia. Tá bom? Mas isso depende muito de paciente para paciente e, eventualmente, se for um caso de mais gravidade, a radiografia pode ser feita a partir das 2 horas, às 4 horas, às 6 horas, para avaliar a migração da sonda. Porque aí já vai ser feita a dieta de nutrientes direto no duodeno, tá bom? Na terceira ou quarta porção do duodeno. Entenderam? Qual é a celeuma? Faz a radiografia com o fio guia ou sem o fio guia. Então aí existem correntes que divergem e aí eu vou dizer para vocês o que eu acho mais correto, é onde no meu serviço a gente faz dessa forma, tá bom? Porque dá certo, a gente tem uma experiência boa com isso para avaliação de sonda, que é o quê? Isso aí, existem até artigos que trazem dessa forma. Passa-se a sonda com o fio guia, retira o fio guia, a partir do momento que passou a sonda, fez a ausculta, tá no estômago, ou aspirou o pH, tá no estômago, tira o fio guia, tá? Paciente não evoluiu para complicação, não tá com dispneia, o paciente tá estável. Tira o fio guia,
espera as 2, 4 ou 6 horas e radiografa o paciente. Se for uma situação que o paciente está com desconforto, ou a ausculta não é ideal, ou você não tem pH, faz o raio-x, passa a sonda, tira o fio guia, faz a radiografia. Tá no estômago? Tá. Espera 2, 4 ou 6 horas, repete a radiografia para avaliar se ela migrou do estômago para o duodeno. O que não se faz, eu não concordo. Deixar o fio guia 2, 4 ou 6 horas, fazer a radiografia com o fio guia, retirar o fio guia e fazer a dieta. Isso eu não acho certo. Por quê? Porque depois que faz a radiografia com o fio guia e você retira o fio guia, essa sonda pode ser tracionada. Entendeu? Ela pode tracionar e a imagem real não é a imagem radiográfica mais. A imagem radiográfica não é a imagem real do paciente. Então, ela já tem essa extremidade radiopaca porque fica fácil para visualizar sem o fio guia. Não precisa do fio guia. Por que existem correntes que divergem? Porque nós temos técnica inadequada de exame, certo? Pouca experiência do observador, certo? E aí acabam deixando para ver com o fio guia. Porque o fio guia, ele guia, né, a imagem. Entretanto, eu posso dizer para vocês com bastante certeza que o ideal, o que é onde eu trabalho institucionalizado, é o quê? A gente faz a radiografia sem o fio guia, tá bom? Geralmente uma radiografia só, depois de 2, 4 ou 6 horas, dependendo do paciente e da brevidade para fazer a dieta, tá bom? A não ser que, a partir do momento que passou a sonda, o paciente comece a ter uma evolução ruim, dor abdominal, tá? Aí tem várias complicações, dispneia, dor abdominal, déficit neurológico, aí sangramento, vômito, epistase, sangue, né, nasal, vômito, hemorragia abdominal. Então, aí sim, se ele tiver algum tipo de complicação, a radiografia ela é imediata, tá bom? Ela é imediata. Se não tiver, a gente vai confirmar isso lá na radiografia, tá? Ou uma radiografia inicial, ou uma a partir de 2, 4 ou 6 horas. Tá bom, gente? Alguém tem alguma pergunta em relação a esse slide? Alguma dúvida? Alguma coisa assim que não ficou clara? Ou ficou claro? Deu para entender? Deu para justificar? E aí agora a gente discute técnica. Pode seguir, professor. Beleza, então. Show de bola. Entenderam a diferença entre as duas sondas, né, gente? E isso tem que ficar claro. Tá? Porque o que eu mais vejo alguns capítulos de livro, o próprio livro que eu passei para vocês do abdômen mesmo, ele traz um slide só sobre sonda e não especifica qual é o tipo, então eu achei muito, muito pobre de material, de conteúdo muito pobre, então eu trouxe para vocês uma coisa mais palpável. Então vamos lá. Para a gente poder entender, então, por que o ideal é radiografar sem o fio guia, entender a anatomia, entender a radiologia, entender as contraindicações e entender as complicações. Primeiro, quais são as contraindicações? Paciente eventualmente não consentiu com o procedimento, então não é feito a inserção da sonda. Pacientes com fratura de base do crânio, existem contraindicação. Paciente com trauma nasal ou de face que possa obstruir a inserção da sonda. Pós-operatório recente de sinusopatia, então o paciente que tinha lá uma sinusite, né?
ou uma alteração nos septos, nos seios nasais ou paranasais, ele fez uma cirurgia para corrigir, seja até uma cirurgia de desvio de septo. Aí está contraindicado, tá? Eu vou explicar mais adiante o porquê, mas é contraindicado porque a gente pode ter ali um orifício, uma fístula, e essa sonda ela partir para uma região que não é a região ideal, tá bom? A região do canal medular, por exemplo, tá bom? Cirurgia esfenoidal, transesfenoidal recente também está contraindicado. Tumores nasofaríngeos também está contraindicado, porque pode fazer obstrução, e aí acaba forçando e tendo sangramento. Tumores em varizes esofágicas, varizes é predisposição para sangrar. Cirurgia esofágica recente e estreitamento, né, esofágico também é contraindicação. Então essas aqui são as contraindicações mais globais, ou seja, antes de prescrever a sonda, é importante o médico ele avaliar a história clínica do paciente na busca dessas situações aqui que podem contraindicar o procedimento, tá? Quais são as complicações? As complicações, elas estão ali em torno de 1 a 3% dos casos, então isso é muito baixo. Entretanto, elas existem, a gente já, onde eu trabalho, já teve complicação com sonda, tá? Eu vou trazer um caso para vocês aqui, para demonstrar melhor. Epistase, que é o sangramento nasal, pode eventualmente fazer uma pneumonia por aspiração. Pneumotórax, que foi o caso em tela. Hemorragia, né, ou hemotórax, ou eventualmente fazer um empiema pleural. Também pode ter sido o caso do caso que eu trouxe para vocês, uma hemorragia. Uma perfuração esofágica, perfuração gástrica ou perfuração enteral. Esse aqui tá bem atento a essa aqui, tá? Porque dependendo da mucosa gástrica, paciente com úlcera péptica, por exemplo, pode se tornar mais predisposto a perfurar a mucosa, tá? No caso aqui quando você tem uma via de entrada pós-operatória de cirurgia neurológica, ela pode seguir esse percurso e eventualmente causar uma meningite ou até a morte do paciente, tá bom? Tem um caso clínico que tomou conta das redes sociais ano passado, não sei se foi ano passado ou no ano anterior, mas eu trouxe para relembrar que foi um caso desse aqui, tá? Que houve uma entrada na via errada, não seguiu a via do tubo digestivo e acabou o paciente tendo evolução como óbito, tá bom? E, eventualmente, as sondas, elas podem dobrar, obstruir, fazer nó, tá? E, entretanto, é importante a avaliação radiográfica, tá bom? Então, primeira coisa, por que você não precisa do fio guia? Gente, se você seguir esses fatores técnicos aqui, você não precisa visualizar a sonda com fio guia, tá bom? Que é o quê? Radiografia tóraco-abdominal em AP. Esse é o exame que tem que sair das mãos do médico, solicitação. Tóraco-abdominal, não é tórax, não é abdômen. O exame pode ser feito em decúbito ou em ortostase, tá? Incidência precisa ser mais penetrada. O que isso quer dizer? Ela tem que está mais escura do que o normal. Por quê? Porque se eu for visualizar só a radiografia de tórax, eu não vejo o andar superior do abdômen. Então, ela fica branca. Branca. Então, se ela fica branca, a ponta da sonda é branca, é radiopaca. Então, é necessário penetrar mais a radiografia. O que é penetrar mais? É escurecer mais. Ou você escurece isso no computador, ou você escurece lá na realização do exame, na hora que faz a radiografia. Então é importante que o médico ele solicite dessa forma. Radiografia tóraco-abdominal em AP penetrada, tá? Penetrada. Ou, eventualmente, colocar lá a indicação. Visualização de sonda nasointeral. E aí, sim, o técnico lá ele vai saber qual é o objetivo da radiografia tóraco-abdominal.
é visualizar a sonda. Porque nem sempre o paciente vai lá fazer uma radiografia, tá com um tubo, catéter, intracate, portoquete, e aí raio-x de tórax e abdômen. Não tem indicação, não fala para que é, não fala como é que quer, aí a radiografia volta. O tórax belezinha, o abdômen branco, ou o abdômen escuro e o tórax branco, e aí não consegue interpretar o exame. Então, uma das características de uma boa interpretação é um fator técnico. Então, qual é o fator técnico? Pegando a transição, o tórax e o abdômen, tá? Não só a transição, mas o tórax e o andar superior do abdômen, em decúbito ou ortostático, dependendo da condição do paciente, ou em semidecúbito, como foi o caso da nossa paciente. A incidência tem que ser mais penetrada e, eventualmente, o lateral. Por que eu trouxe o lateral aqui, gente? Porque, exatamente, o AP, ele me dá uma noção. Mas o perfil, ele pode me ajudar a tirar a dúvida que eu tô na AP. Qual é a dúvida? Se tá aos 10 centímetros, se tá enrolada, se ela tá um pouco, né, ela tá tangenciada. E aí o perfil, ele pode ser útil quando eu tô em dúvida se ela tá dobrada, se ela tá menor, a extensão menor do que o ideal, maior, tá bom? Então o perfil, ele é como se fosse um tira-teima. Não é ali a rotina, mas é uma segunda opção, caso você tenha dúvida, tá bom? Então, eventualmente, o lateral. São 4 passos, tá? 4 passos que você tem que confirmar. Primeiro, passo, linha média. A sonda tem que passar na linha média. E ela não pode se curvar no ângulo carinal e nem no ângulo brônquico. Ela não pode. Ela tem que descer na linha média e não pegar um bronco fonte direito e bronco fonte esquerdo. Não é o nosso objetivo. E por que ela é a linha média? Porque o esôfago ele está numa topografia na linha média. Tá bom? O segundo passo, essa linha média, ainda na linha média, ela vai cruzar o diafragma. Então, ela vai descer, cruzar o diafragma pela região cardiofrênica esquerda. Ela vai cruzar ainda na linha média, lá embaixo, cruzar o diafragma. E atenção, agora nós somos os 2 principais passos. Que são o quê? O tubo tem que estar abaixo do hemidiafragma esquerdo. Tá? 10 centímetros da junção gastroesofágica, que é a linha do diafragma. Então, você achou o diafragma, você conta 10 centímetros para baixo, ela tem que estar no mínimo 10 centímetros. Por quê? Por causa daquelas fenestrações. E o terço distal dela, que é essa ponta aqui, ó, tem que estar o quê? Visível. Tá bom? Tem que estar visível. Ela não pode apenas seguir todos os critérios que eu falei e você não visualizar a ponta distal, a ponteira distal dela. A ponteira distal tem que estar visível. Então, se você seguir esses 4 passos com uma radiografia com uma técnica aceitável, a gente mata o exame. E olha só, por que tem que estar 10 centímetros do diafragma? Porque olha a anatomia aqui, ó. Aqui está o diafragma. Eu ainda tenho abaixo, logo abaixo do diafragma, parte do esôfago distal, ó. Então, eu vou contar o que aqui? 10 centímetros. Aí eu vou ter certeza que ela vai estar no fundo gástrico. Menos do que isso, ela pode estar ocupando parte do esôfago. E aí eu tenho o quê? Refluxo gastroesofágico. Tá bom? Então, olha lá. Olha os passos. Passo 1, linha média, evitar o ângulo carinal e o brônquio, direito ou esquerdo. Ainda na linha média, na região do ângulo cardiofrênico, então isso aqui é o ângulo cardio, o recesso, né? Cardiofrênico, ela vai curvar o diafragma esquerdo, e aí, do diafragma esquerdo, 10 centímetros no mínimo da sonda. Ela está no estômago. Aí depois ela vai o quê? Migrar do estômago para o duodeno. E aí como é que eu sei? Eu olho a coluna, olha aqui onde é que está o duodeno. O duodeno está
à direita da coluna. Então, depois lá das 4 horas, ela vai ter que migrar. Então, ela vai ficar onde aqui? Ela vai ficar à direita do platô do corpo vertebral, porque aqui já está o quê? Ó? Duodeno. Então, aqui está no duodeno. Então, ela tem que vir aqui, cruzar a coluna e ficar para baixo. Tá bom? Esse aqui é o ideal. É a região que? Pós-pilórica. Tá bom? Porque aqui está o piloro. Tá o piloro, então ela tem que estar na região pós-pilórica. Região pós-pilórica é a direita do corpo vertebral. Tá bom? Não a minha direita. A direita do corpo vertebral. Olha lá. Então aqui, olha a sonda. Então, supino, né? Decúbito dorsal, lado direito. Alguém consegue ver a sonda? Tá vendo? Essa radiografia não tá ideal. Ela tá muito o quê? Subexposta. Ela tá muito clara. Ela não tá penetrada. Tá? Ela não tá penetrada. Ah, então ela não tá penetrada. O ideal que seria penetrar mais? Sim. Entretanto, bons observadores já conseguem determinar a topografia ideal da sonda. Só que ainda ela não está onde? Ela não migrou para a região duodenal. Ela ainda está no estômago. Tá? Então, ela aparentemente é uma sonda nasogástrica que está na topografia do estômago. Certo? Ela não. Então, o objetivo dela aqui não é mesmo migrar para o duodeno, porque ela é uma sonda nasogástrica. Então, pode ser feita para alimentar, pode ser feita para poder aspirar, pode ser feita para poder fazer lavagem. Não tem indicação clínica aqui, mas ela está na posição ideal. Ela evitou o ângulo carinal, ela passou aqui pela região da linha média do seio ou do recesso cardiofrênico, cruzou o hemidiafragma esquerdo e eu estou vendo a sua extremidade distal. Então, ela preencheu os 4 requisitos, além de estar o quê? No mínimo 10 centímetros da onde? Do hemidiafragma. Tá? Eu vou apagar aqui. Então, agora, vocês já conseguem olhar uma sonda e saber se ela é nasogástrica, se ela é nasointeral, aonde que ela está, se ela está passada pela posição ideal, se ela fez complicação ou não. Então, aqui ela é uma sonda nasogástrica que está o quê? Ok. Tá bom? Aqui, olha lá, essa é uma radiografia mais penetrada, ideal, tá? Ideal. Tem alguns catéteres aqui, que pode ser soro, que estão se sobrepondo. O ideal é retirar isso aqui de cima do paciente na hora de fazer a exposição radiográfica, tá? Para não confundir esses fios aqui. Pelo amor de Deus, tomem cuidado. Paciente de UTI tem muito fio, então acaba confundindo isso. Esse aqui não está dentro do paciente, esse aqui está fora do paciente, está sobre o paciente, tá bom? Então tomar cuidado com essa sobreposição. Mas aqui está a sonda, ó. Então trajeto da linha central, não passou para nenhum brônquio, desceu pela linha média, curvou o diafragma, foi para a esquerda e está na região pós-pilórica. Olha só que massa. Tá vendo a coluna aqui, ó? À direita da coluna, a ponta dela passou aqui, ó. A ponta dela. Um pouquinho mais, ela pega a segunda e a terceira porção do duodeno. Ela vai migrar um pouquinho mais ainda. Então ela tá parte do estômago migrando para o duodeno. Tá bom? Então essa é uma sonda nasointeral. Por quê? Olha a extremidade dela radiopaca. Então, ela tem uma extremidade que é o quê? Mais branca do que a sonda. Então, essa extremidade radiopaca é a extremidade da sonda nasointeral. Tá vendo como é que não precisa do fio guia para ver a sonda? Se a radiografia está ideal, não precisa de fio guia. Tá bom? E olha essa aqui. Eu tenho monitoração, né? Aqui, parte de monitoração cardíaca. Isso aqui tem que tirar do paciente para fazer a radiografia. A sonda, ela vem aqui, ela entra no broncofonte esquerdo, ó. Eu percebo aqui, ó, a traqueia, broncofonte direito,
broncofonte esquerdo. Então, ela entrou aqui no broncofonte esquerdo, dobrou e começou a empurrar mais. Empurrou. Ela veio para o broncofonte esquerdo. Então, aqui ela não está na posição ideal. Aqui ela está na região da árvore traqueobrônquica. Então, precisa ser retirada e ser feita nova radiografia. Olha aqui agora o oposto aconteceu. Mais uma vez, isso aqui é monitoração, tá? Isso aqui é fios de monitoração. A sonda está aqui, central. Ela vem, entrou na árvore traqueobrônquica direita e ela curvou e foi lá para esquerda. Olha a ponteira dela. Ponteira radiopaca, sonda nasoenteral, sem fio guia, tá? Também na posição errada. Tem que ser retirada e reinserida, né? Reposicionada. E essa aqui, gente? Olha, cadê a sonda? Caramba, hein? Essa aqui foi feita com fio guia. Vamos entender essa radiografia. Primeiro, isso aqui é monitoração. Monitoração. Isso aqui, ó, tá? É o porte-a-cat. Ó, como eu tinha falado lá no início da aula. Porte-a-cat. Ele vem aqui na veia cava superior, ó. Tá vendo? Veia cava superior. Tá até um pouco posicionada no átrio direito já, ó. Então, esse é um dispositivo que o paciente vai para casa com esse dispositivo, tá? É um acesso central, mas portátil, e é um catéter portátil, chama porte-a-cat, tá? Catéter portátil. E aí é feita a quimioterapia, inserção ou injeção de quimioterápico aqui, tá? Para fazer quimioterapia. Então, esse é o porte-a-cat. E cadê a sonda? A sonda tá aqui, ó. Tá aqui a sonda com fio guia. Então, aqui, ó, só deu para ver o fio guia. Não tô nem vendo o tubo da sonda, tá? Mas foi inserida errada. Tá errada. Pegou a árvore traqueobrônquica aqui, tá lá no pulmão, na base do pulmão direito, tá? No caso, eu não sei se essa aqui foi reposicionada. Foi reposicionada, ó. Aí, mais uma vez, porte-a-cat, monitoração. E olha a sonda. Agora ela foi reposicionada, linha média, não pegou brônquio, tá lá, passou pelo ângulo cardiofrênico, né, à esquerda, o hemodiafragma esquerdo. Não deve, tem que medir aqui, mas parece que tá no estômago, tá? Parece que tá no estômago. Vê se tem, dá 10 centímetros aqui, ó. Certo? Só que só tô vendo o fio guia dela. Certo? Pode ser uma sonda mais fina, pode ser um material radiotransparente, tá? Existem diversos tipos de sonda, mas ela não é nasoenteral, porque não tem a ponteira, né? Radiopaca. Então é um tipo de sonda aí que não é a sonda brasileira, tá? Abrasileirada. É um tipo de sonda diferente, usada no exterior. Essas imagens são imagens exteriores, tá bom? E olha aqui uma imagem que eu trouxe para vocês para poder facilitar, que consolida com tudo que a gente viu. Primeiro, paciente com marca-passo. Ó, então hoje você já consegue reconhecer a topografia do marca-passo. Então aqui, ó, fez aqui um jotinha, região do átrio direito. E o outro marca-passo na topografia do ventrículo direito. Beleza. Achou o marca-passo. Conector, fio condutor, tá tudo íntegro. Beleza. E a sonda? Olha a sonda. A sonda vem aqui, e aqui ela fez um jotinha, ó. Olha que estranho. E olha que tem essa setinha aqui, ó. Como se fosse a parede. O que é isso, gente? Isso aqui são situações... Olha a coluna desse paciente. A coluna dele, ó. Bem escoliótica, né? Então, escoliose angular aqui, gigantesca. Esse é o tipo de paciente que tem hérnia de hiato. Então, hérnia de hiato, quando eu tenho a herniação do conteúdo estomacal para a região torácica, fica difícil passar a sonda nesse paciente, ó. Então, isso aqui é até uma contraindicação,
tá bom? Por quê? Porque aqui pode eventualmente fazer uma ruptura do hiato estomacal, certo? Percebe que eu não vejo a bolha gástrica aqui? Porque ela tá aqui, ó. Aqui está a bolha gástrica. Então, se eu olho aqui, não vejo bolha gástrica, e eu estou vendo aqui uma parede e uma região, uma opacidade com conteúdo hidroaéreo, vou pensar em hérnia de hiato, tá bom? Esse paciente fez a radiografia em perfil, mostrando, olha lá, a sonda, ó, onde ela vem aqui, ó, ela vem, deita, e aqui está a opacidade retrocardíaca com nível hidroaéreo à parede. Então, isso aqui é a hérnia de hiato. E aqui é a topografia do marca-passo. Tá? Então, não confundir fios de marca-passo com a sonda. Então, aqui é uma contraindicação. O ideal aqui é fazer utilizar uma outra ferramenta, uma gastrostomia, jejunostomia, tá? Jejunostomia, para poder passar essa sonda direto lá no duodeno ou no jejum, tá bom? Tem contraindicação para isso aqui, porque ela pode eventualmente fazer ruptura. E aqui foi aquela que eu mostrei para vocês, a importância do perfil, ó. Então, eu tenho a sonda central, não passou pela traqueia, né? Não pegou broncofonte, desceu, tá na linha média, virou para a esquerda. Aqui, ó, ela tá um pouco tortuosa. Eu não sei se ela fez um nó, mas ela acaba ficando aqui, ó. Aí a dúvida, tem 10 centímetros? Não tem 10 centímetros, precisa reposicionar? Aí o que acontece? Foi feito um perfil, ó. E olha a topografia do perfil. Se olhando o perfil aqui do diafragma, ela dá 10 centímetros. Então, isso aqui acontece quando a gente tem uma visão distorcida na radiografia em PA, tá? Então, claro, levando em consideração que foi medida a sonda, né? Foi passada tudo certinho e não tem obstrução. Então, o perfil aqui, ele acaba denotando que não tem tortuosidade, nó, obstrução, e a sonda está na topografia do estômago. É uma sonda nasointeral, ela precisa migrar para a região do duodeno, tá? Ainda, não migrou ainda, tá no estômago, tá bom? Finalizando, uma radiografia que vocês não devem nunca se ater, que é o quê? Olha só, passou pelas duas partes principais, tá? Parte da traqueia, carina e brônquio, passou pelo diafragma, curvou o hemidiafragma esquerdo, porém, eu não estou vendo a ponta da sonda. Se você não está vendo a ponta da sonda, você não pode confirmar a ponteira, você não pode confirmar que ela está na topografia ideal. Então, tomar cuidado com essas radiografias que vêm pela metade, tá? Precisam ser repetidas. Então, aqui no caso, ela foi realizada, né? Repetida, realizada novamente. E aí, agora sim, ela está na topografia ideal, né? Os 10 centímetros aqui para baixo do diafragma. Tá bom? Só para trazer para vocês aqui um caso bastante raro desse artigo, que foi o artigo que eu postei lá no Siga para vocês, dei uma lida depois. É um artigo muito bacana, tomou conta nas redes sociais, acho que foi ano passado ou ano anterior, que foi uma sonda que foi inserida em um paciente que tinha um pós-operatório recente de um tumor, região da base do crânio, e ele ficou internado, teve várias pneumonias, e aí teve que passar a sonda. E aí não se sabia o histórico desse paciente, tá? Que ele tinha feito uma cirurgia recente, e aí acabou se passando a sonda. Essa sonda tomou aqui o canal medular, ó. Então olha onde que ela veio aqui, ó. Ela pegou o canal medular e foi lá embaixo. Qual foi o desfecho desse paciente? Esse paciente foi a óbito, tá? Ele teve lá várias complicações, ficou inclusive tetraplégico e evoluiu para óbito. Então é um caso desastroso quando você não sabe o histórico do paciente. Inclusive eles deixam claro lá no artigo
que esse é um tipo de caso que a gente precisa ler para não correr risco de repetir esse erro, porque esse erro é um erro muito crasso, que é o quê? Não saber o histórico. Então, quando a gente recebe um paciente internado, procurar saber o histórico dele, porque às vezes a indicação da sonda, ela é indicada por uma coisa que não tem nada a ver pela qual o paciente está internado. Entendeu? Às vezes o paciente está internado por uma outra causa, tem que fazer uso da sonda e aí acaba indicando a sonda sem saber o histórico do paciente. Pode eventualmente ocorrer essa situação aqui que teve um desfecho muito ruim. Beleza? Essa é a nossa aula que eu queria passar para vocês, para finalizar essa parte de avaliação do abdômen, radiografia do abdômen. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Professor, eu só queria confirmar a diferença daquela radiografia na incidência em póstero anterior e a tóraco abdominal. Póstero anterior não faz. Tá? Não faz. É sempre AP. Ah, póstero anterior não, desculpa. Não. Em tóraco abdominal e em tórax, porque eu não entendi a diferença das duas radiografias. Você lembra o slide? Foi bem no início que você perguntou. Aqui. Acho que foi no caso clínico. No caso clínico. Você quer entender essa radiografia? Eu não entendi a diferença dela ser uma incidência tóraco-abdominal e Tá. o dela não ser de tórax só. Tá bom. O tórax, você acaba pegando aqui, ó, a parte... O final do secostofrênico. Tá? Você pegou o secostofrênico, o ângulo costofrênico, pronto, é tórax. Tá bom? Agora, tórax abdominal, você pega a transição com o andar superior do abdômen. Entendeu? Tórax abdominal. Ela não é todo o tórax e todo o abdômen. Ela é o tórax todo e a transição com o abdômen. Qual região do abdômen? O andar superior do abdômen. Que são ali os 10 centímetros necessário para a gente poder confirmar a ponteira da sonda. Entendeu? Essa é a diferença. No caso da sonda, é sempre importante a transição tóraco-abdominal. Por quê? Porque você precisa confirmar o trajeto. Por que o tórax é importante? O trajeto da sonda. Eu percebi que se eu colocar para vocês aqui, ó, só essa região aqui, ó, vamos dizer que era só o abdômen. Ah, tá. Melhor. Eu vou trazer esse caso para vocês aqui, ó. Caso da vida real. Tá? Olha esse aqui, ó. Foi o caso que eu falei para vocês que foi desastroso pra gente. Se eu mostrar só essa radiografia para vocês aqui, ó, olha a sonda aqui, ó. Isso aqui é uma radiografia de abdômen só. Foi assim que o médico solicitou. Passou a sonda, depois de aproximadamente 1 hora, o paciente começou a ter dor abdominal aguda. Aí o médico falou, rapaz, deve ser sei lá, uma obstrução. Aí ele falou, faz um raio-x de abdômen. Aí tá vendo só a parte distal da sonda? Isso aqui não é uma tórax abdominal. Isso aqui é um abdômen. Só. Cadê a parte do tórax que você primeiro vê o trajeto da sonda? Não tem. Não tem. Essa sonda está posicionada no lugar ideal? Não. Ela foi tracionada. Mas, olha, você percebe que ela foi tracionada. Tá? Ela não está na posição ideal. Agora eu vou dizer para vocês o porquê. Isso aqui foi uma sucessão de erros. Passou a sonda. Essa sonda estava mais ou menos no estômago. Perfurou o estômago. Quando sentiu, tá? Quando o enfermeiro sentiu que tinha dado alguma complicação, porque o paciente começou a evoluir com dor abdominal, ele tracionou a sonda. Falou, putz, fiz alguma coisa, vou tracionar a sonda. Tracionou a sonda, chamou o médico. Doutor, o paciente começou a evoluir com dor abdominal. Paciente acamado. Faz um raio-x de abdômen agudo. Dá para fazer o tórax em pé? Não. Paciente acamado. Dá para fazer o abdômen em pé? Não. Paciente acamado. Dá para fazer o quê? Abdômen decúbito dorsal.
Foi o que foi feito. Não se preocuparam em ver o trajeto da sonda. A sonda não está na posição ideal, ela foi tracionada. Só que antes dela ser tracionada, ela perfurou quem aqui? Ela perfurou o estômago. Ela perfurou o estômago. Ela soltou ar. Aqui tem ar. Ó, isso aqui é ar no retroperitônio. Tá vendo? Eu tô vendo a sombra do rim, ó. Olha o rim esquerdo aqui, ó. A sombra dele bonitinha, ó. Eu não vejo a sombra do rim na radiografia de abdômen. Você pode pegar qualquer radiografia de abdômen, você não vê a sombra do rim tão bonita assim, ó. Eu tô vendo como se fosse um rim tridimensional, ó. Tá vendo? Porque tem ar aqui em volta do rim esquerdo, tem ar em volta do rim direito, ó. Então tem gás aqui, tá? E tem gás, se você exercitar a sua criatividade, você vai ver que tem gás na onde aqui, ó. Olha a alça intestinal, tá obstruída, tem sinal da moeda empilhada, tá? E eu tô vendo a sombra externa da alça, ó. Então eu tô vendo a parte interna da alça e a parte externa da alça, ó. Aqui, ó. Aqui também, ó. Olha essa que ficou melhor, ó. Eu tô vendo a alça, eu tô vendo a alça vem aqui, ela sobe e ela vira. Eu tô vendo a parte externa dela, eu tô vendo a parede externa dela. Isso aqui, gente, é porque tem gás solto aqui. Tem gás no abdômen. Sabe como é que chama isso aqui? Anotem isso aqui. Eu só vejo isso aqui no abdômen decúbito dorsal. Sinal de Higler. Higler. É um pneumoperitônio ou retropneumoperitônio do paciente em decúbito dorsal. Por quê? Se ele ficar sem ortostático, esse gás aqui ele ia subir, fazer aquela imagem que a gente já conhece, que é a imagem da radiotransparência nas cúpulas, né? Aqui não. Aqui o gás está livre no abdômen em decúbito dorsal. Ele faz o sinal de Higler, que é o quê? Essa imagem da parede interna e parede externa da alça e dos rins. Por que dos rins? Porque tá no retropneumoperitônio, tá? Então ele perfurou. Quem tá no retroperitônio? Rim, parte do duodeno, tá? O estômago não tenho certeza, mas acho que o estômago não. Mas parte do duodeno tá. Então ele teve uma perfuração duodenal. Perfurou o duodeno, tá? E aí o gás ficou livre e ele circundou as estruturas do retropneumoperitônio e do peritônio. Então ele fez um retropneumoperitônio, tá? Então qual foi o desfecho desse paciente? Felizmente, horrível, tá? Óbito. Sangrou, teve sangramento e ele foi para óbito. Esse caso aqui foi um caso que aconteceu aqui, onde eu trabalho. Foi uma sucessão de circunstâncias negativas, ruins, e tanto a passagem da sonda foi desastrosa, ela perfurou, o paciente tinha um histórico de úlcera péptica, úlcera duodenal, era um paciente acamado, muito idoso, tá? Cheio de comorbidades, e o médico, por incrível que pareça, gente, não fez esse diagnóstico. Não fez diagnóstico de retropneumoperitônio. Ele não fez, ele não viu isso que eu mostrei para vocês. Ele não viu o rim, o feijãozinho aqui, visualizado pelo ar, e não viu a parede do intestino, a parede externa do intestino visível aqui, como vocês estão vendo. Eu até tentei desenhar ela aqui, ó. Tá? Quer ver? Deixa eu só apagar aqui. Eu até tentei desenhar ela aqui para vocês, para mostrar, ó. Olha que tem um gás livre aqui, ó. Aqui é o gás, ó. É o gás livre. Ele acaba circundando os órgãos, tanto os rins quanto o intestino aqui. Então, esse paciente tinha um histórico de obstrução intestinal? Tinha, tá? Ele tinha um ilho paralítico, muito tempo internado, muito tempo no hospital. Ele fez um ilho paralítico aqui, fez obstrução intestinal, e aí, além da obstrução intestinal, ele estava sem se alimentar. Aí foram passar a sonda perfurou, fez um abdômen agudo perfurativo, tratamento cirúrgico, mas o desfecho dele foi ruim. Entenderam, então? Então, por que é tórax abdominal? Tórax e região do andar superior do abdômen. Entretanto, quando eu suspeito de complicações,
eu tenho que focar a minha análise. A minha complicação, ela é no abdômen ou ela é no tórax? Ou ela é nos dois? Tá? Aqui, o que faltou para ajudar aqui? A radiografia de tórax deitado mesmo, em decúbito dorsal. Tá? Mas por que não foi feito? Porque foi solicitado abdômen agudo. Abdômen agudo é tórax em pé. Abdômen em pé e abdômen deitado. Foi solicitado dessa forma. Não foi solicitado um tórax deitado. Então, gente, o que acontece? Qual que é a nossa reflexão? O médico, ele é a pessoa que direciona as coisas. Quando o médico ele não tem muita certeza ou não tem tanta experiência, os outros profissionais ficam à sua mercê e não fazem mais do que deveriam fazer. Infelizmente, por desconhecimento, por inexperiência, por achar que eu não sou responsável pelo paciente, o responsável é o médico, então o médico que, né? Então, assim, isso infelizmente não foi no meu plantão, isso foi no plantão de outro colega. Se fosse no meu plantão, isso não tinha passado, isso não tinha sido dessa forma, teria tido um desfecho melhor, tá? Então, quando eu vi isso aqui, eu até chamei a atenção do médico, é um médico novo, falei, olha, cara, você deixou passar um sinal de Higler no abdômen deitado, que é sinal de pneumoperitônio. Ele, caramba, nem sei o que é isso. Pois é, tá? Então isso é para mostrar para vocês que padrões de radiológicos clássicos é uma coisa, eu tenho que saber os clássicos, mas eu tenho que me esforçar para saber os que são pouco clássicos. Pneumotórax deitado não vai cursar com aquele sinal da radiotransparência apical. Um abdômen agudo perfurativo deitado não vai cursar com o sinal do golfinho e o sinal lá do pneumoperitônio. Tá? Não vai cursar. Então eu tenho que tentar imaginar como vai cursar, e hoje o meu maior esforço hoje é tentar fazer com que vocês não fiquem só no básico, certo? Mas que o dia a dia, a vida real, ela seja capaz de transformar a visão metódica, clássica de vocês. E isso aqui, esse é o momento, né, da academia. Um outro caso que eu peguei, só para finalizar, tá, gente? Desculpa, já passei do horário, já estamos chegando às 9. Mas só para finalizar, mesmo que isso que foi recente, ó. Eu peguei um caso de um paciente com dor abdominal aguda, tá? Que estava cursando com calafrio, pele pegajosa, fria, e uma dor abdominal agudíssima, muita dor abdominal. Aí o colega lá, ele pediu tórax, ele pediu abdômen, essa rotina aqui, abdômen ortostático, abdômen decúbito. Tá? Só isso. Ele pediu. Só isso aqui. Ele não pediu rotina de abdômen agudo. Hoje vocês já sabem, rotina de abdômen agudo é tórax PA, abdômen ortostático em AP, abdômen ortostático em decúbito. Essa é a rotina para abdômen agudo. Mas o colega pediu abdômen, AP ortostático e AP decúbito. Eu até esqueci de trazer a foto da solicitação para vocês, porque se eu falar, vocês não acreditam, mas acreditem, foi isso mesmo. Tá, só que olhando aqui, não explicaria. A radiografia, ela tem uma sensibilidade baixa para a parte abdominal? Tem. A gente pode estar fazendo uma colecistite, pode estar fazendo um apendicite. No raio-x é inespecífico. Mas o que me chamou a atenção nesse raio-x aqui, nessa radiografia, foi isso aqui, ó. Não sei se vocês já viram. Alguém viu? Além disso aqui, tá, gente? Isso aqui é corpo estranho, tá? É parte da roupa do paciente, tá? Era um senhor sexo masculino, e aí ele tinha um pouco de vergonha de baixar a calça, tá? Aí eu levei em consideração. Aí o que acontece? Aqui faltou pegar a parte mais inferior, mas o que eu faço? Eu sempre pego no abdômen uma parte mais inferior e uma parte mais superior. E aí, caso eu veja que faltou alguma coisa, eu repito o exame. Por quê? Porque o abdômen não pega tudo, tá bom? Não pega todos os dois extremos. Mas aí, o que eu percebi aqui, ó? Percebi isso aqui.
Falei, caramba, o que é essa opacidade aqui lá na base pulmonar direita? Aí eu li, isso aqui foi bem depois daquela aula que eu dei para vocês na semana passada, de sistematização. Aí eu falei, rapaz, esse caso aqui eu vou levar para os meninos, sabe por quê? Olha como é que você sistematiza o exame e você saca das coisas. Uma das sistematizações do abdômen é olhar as bases pulmonares. E aqui eu tô vendo que essa base pulmonar não tá legal. Aí eu peguei, antes de fazer o tórax, que não foi solicitado, e aqui tem algumas classificações dos arcos costais, ó, que são classificações grosseiras que não têm repercussão clínica. Eu peguei e falei assim, você teve calafrio? Ele falou, tive. Falei, você tá tendo febre vespertina? Ele, tô. Você teve hemoptise? Tive. Falei, caramba, quer ver? Olha lá, olha o tórax do paciente. Aí eu fui e fiz um tórax PA e perfil. Aí eu percebi aquela opacidade, tá? De padrão alveolar e intersticial, é um padrão misto, tá? Não é bem definido, não tá bem definido. E olha aqui também, ó. Aqui também, ó. Uma opacidade com... Vou apagar aqui só para mostrar para vocês a microclassificação que eu vi aqui também, ó. Ó. Tem uma microclassificação aqui. Oh, Deus. Caneta. Ó. Tem uns pequenos micronódulos aqui, ó. Tá? Associado a um aumento da opacidade, uma redução da transparência aqui. E aqui também, ó, uma microclassificação, um hilo um pouco aumentado, né? Ou talvez um linfonodo aumentado e tal. Aí aqui tá aqui essa opacidade aqui no perfil, ó, tá bem definido, tá? Aí eu peguei e falei assim, você vai voltar lá e vai falar tudo isso que você falou pra mim aqui pro colega lá, tá? Lá que você teve hemoptise, teve febre, tal. Porque provavelmente passou alguma coisa batida no exame físico. Aí, rapaz, passou uns 2 dias, o médico me ligou. Falou, Diego, tava aquele paciente assim? Eu falei, sei. Rapaz, tava com tuberculose. Tuberculose. Dor abdominal, tá? Calafrio, pele fria e pegajosa, uma dor abdominal agudíssima, e o paciente tava deprimido, não estava se alimentando bem, certo? E tuberculose. Então, assim, você percebe que a queixa inicial do paciente, a queixa principal dele era dor abdominal, certo? Mas tinha repercussão lá no tórax. Então, o problema dele era, a princípio, uma tuberculose que estava repercutindo com dor abdominal. Então, é incrível como... isso aqui é coisa do dia a dia, é coisa do plantão, é coisa que aparece para você, é coisa desafiadora. Eu não culpo o médico, porque é desafiador, tá? A gente acaba levando em consideração a queixa principal do paciente, e aí pede, às vezes, a radiografia para descartar alguma coisa, porque já vai pedir uma ultrassom, vai pedir uma tomografia, e aí você esquece, às vezes, de investigar melhor, de ser um 007. Então, eu tento fazer isso com a radiografia, tá? Que é extrair o máximo de informações dos exames de imagem que eles podem oferecer e que ajudam, no final das contas, o paciente, né? É o nosso objetivo. Tá bom, gente? Mais uma vez, desculpa pelo tempo, pelo horário, mas eu acho que esse tipo de conteúdo é importante para vocês, tá? A gente aborda muito esse conteúdo, abordava muito esse conteúdo na Liga de Radiologia, só que desse um ano para cá, as atividades da Liga elas foram meio que paralisadas, então é a primeira vez que eu trago essa parte de avaliação de sonda para a Imaginologia 2, tá? Para poder, depois eu mando para vocês esse slide lá, para que vocês possam, sempre que possível, consultar ele, e digo para vocês de antemão, esse é o tipo de conteúdo que vocês vão levar para a vida de vocês, tá bom? Muito obrigada, professor. Então tá, gente. Até semana que vem, então, tá? Muito obrigada. Boa
Eu combino depois com a líder de vocês as nossas práticas. A gente está vendo aí para voltar com as práticas. Eu quero fazer práticas no hospital regional com vocês. Desde o semestre passado, na verdade, né? Tá devendo essas práticas. Obrigada, professor. Até semana que vem, tá? Obrigada, professor. Até mais. Até semana que vem. Boa noite.